Hebreus capítulo 10, deixa aberto no capítulo 10, verso 19. Nós iniciamos na semana passada uma nova série de mensagens, a qual nós colocamos como título, Verbos Cristãos. O pastor Fê trouxe o primeiro verbo, falando sobre cultuar, e a mensagem que hoje nós vamos trazer sobre o segundo verbo, congregar. Então, o primeiro verbo, cultuar, e agora congregar. Irmãos, é muito importante nós compreendermos o cultuar, por isso ouça, revise, relembre a mensagem do pastor Fê, e depois também você relembre e reforce essa série, essa mensagem de hoje, porque de certa forma uma complementa a outra, uma completa a outra. Então, falando dessa série, nós vamos, antes de nós lermos a palavra, nós vamos estar falando sobre 7 verbos durante 7 semanas, começando na semana passada. Eu vou ler aqui uma descrição que nós pegamos sobre essa série, para trazer um pouco mais o entendimento daquilo que nós estamos trabalhando nesses domingos. Então a descrição da série, ela traz esse entendimento assim, Cristo é o verbo encarnado, a realidade que nos fez nele o que jamais seríamos por nós mesmos. Repetindo, Cristo é o verbo encarnado, a realidade que nos fez ser nele o que jamais seríamos por nós mesmos. Se nós somos, nós fazemos, porque verbos são ações. Então, dentro desses verbos ações, nós aprendemos cultuar, congregar, e aí nós vamos aprender servir, discipular, evangelizar, contribuir e honrar. São verbos que, por meio do verbo vivo, Cristo, agora conseguimos e devemos praticar. Para nós compreendermos, encontramos nas Escrituras, entre vários outros, esses verbos a qual nós vamos estar ministrando, que fala sobre a natureza de um cristão redimido. Então, nenhum desses verbos é exigido por uma pessoa que não é regenerada. Ou seja, uma pessoa que não nasceu de novo. Mas a todos aqueles que nasceram de novo, que foram redimidos por Cristo Jesus, esses verbos são resultado daqueles que têm o coração transformado pela mensagem do Evangelho, crendo assim em Cristo como Senhor e Redentor. Uma vez crendo em Cristo como seu Senhor e Redentor, tendo a sua vida transformada, nós entendemos que esses verbos, essas ações, são práticas da nossa natureza em Cristo. Amém, meus irmãos? Amém? Nós vamos estar depois compartilhando também nas redes sociais, e a cada mensagem isso vai ficando mais claro no nosso coração. Então, o segundo verbo da série, congregar. Eu queria já falar para os irmãos, além do sermão do pastor Fê da semana passada, cultuar, que já está liberado e disponível, nós também, essa série de mensagens em verbos cristãos, ela continua praticamente a série que nós fizemos sobre eclésia ou eclesia, a série anterior. Então, essa mensagem de hoje, ela vai estar extremamente relacionada com a quinta e a sexta pregação da série Eclésia. Quinta pregação que foi pertencendo à igreja, e a sexta pregação que o pastor Fê trouxe para nós, vivendo em comunidade. Relembrando, a série Eclésia pertencendo à igreja, vivendo em comunidade. Nós temos aí a junção com o que nós vamos falar hoje sobre congregar. Amém? Então vamos ler as Escrituras. Hebreus 10, 19. Nós lemos esse texto também no pertencendo à igreja, e vamos falar um pouco mais, completar aquilo que o Senhor tem nos trazido para a glória de Deus. 10, 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, em algumas versões, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. O que é esse véu? Isto é, a sua carne. O véu rasgado, representando a carne de Jesus que foi rasgada naquela cruz. 21. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, diante dessa realidade maravilhosa da obra de Cristo, nós aproximemo-nos com um coração sincero, plena certeza de fé, tendo o nosso coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança. Nós temos uma confissão de esperança que nós temos que guardar firmes.
E o autor de Hebreus vai dizer, sem vacilar. Por quê? Porque quem fez a promessa não é o pastor Cris, não é o pastor Fê, não é a igreja do Nazareno, não é a igreja Família Nazareno, mas quem fez a promessa é Cristo e Ele é fiel. Verso 24, mediante essa realidade, cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Verso 25, não deixemos de nos congregar, uma exortação solene. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, desde aquela época, irmãos. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. Verso 26, porque se continuarmos a pecar de propósito, meus irmãos, ele faz uma alusão, uma junção aqui entre o não congregar e o pecado deliberado. Olha que ele vai dizer, falando sobre deixar de congregar, depois ele vai dizer, porque se continuarmos a pecar de propósito, já estou antecipando meu sermão que deixar de congregar é pecar de propósito. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício, não adianta. Não resta sacrifícios pelo pecado. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem, irmãos, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança. Olha a relação com o congregar, irmãos. Pisou no Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Por isso, irmãos, volto a dizer o que nós falamos do começo. Esse verbo nada tem a ver com aquele que não foi regenerado. Então, se a pessoa ainda não foi regenerada, não teve uma transformação em Cristo, não faz nada sentido para ele. Mas uma vez que estamos em Cristo, mas uma vez que temos um Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, precisamos conjugar esse verbo nas nossas próprias vidas. Precisamos viver essa realidade. E é sobre esse texto que nós vamos decorrer nessa noite. Mais uma vez, curve a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo cultuar, Deus. Como é maravilhoso celebrar ao Senhor. E como ficamos felizes quando vemos que a igreja tem entendido e respondendo, Senhor, através das músicas, das canções, das orações, a adoração, ao culto ao Senhor, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cada vez mais está nos levando a compreender a seriedade de que é o Senhor, de que é a sua obra. Por isso nós te louvamos, ó Deus, pelo cultuar. E nós pedimos, Senhor, traz-nos sabedoria, revelação, para compreendermos um pouco mais sobre o congregar, Jesus. Se uma vez cultuamos, devemos congregar. Se nós congregamos, nós devemos cultuar. Então, em nome de Jesus, traz a revelação pelo Teu Espírito nos nossos corações. Nos apacenta, Jesus, nessa noite. E se porventura, Senhor, a palavra nos ofender de alguma forma, Senhor, nós acreditamos que sempre que o Senhor vem para nos ofender, é porque o Senhor quer nos salvar, é porque o Senhor quer nos curar, quer nos transformar. Senhor, vem com Teu bálsamo, vem com Tua graça, vem com Tua vida, vem com Teu amor, Jesus. Leva-nos, ó Deus, a seriedade do cultuar e congregar. Leva-nos a seriedade de sermos os Teus filhos, de vivermos o Teu Evangelho, no precioso nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Louvado seja o Senhor. Então, irmão, você vê que o texto já é duro em si, é sério por si só. Por isso, não se ofenda com o pastor. Como o pastor Fê falou isso na semana passada, eu vou repetir da mesma forma. Não se ofenda com a gente, mas deixe sim a palavra te ofender, para que em nome de Jesus ela produza cura, transformação e vida. Como pastores, nós temos essa incumbência, esse desafio de trazer a mensagem ao povo de Deus, mas fiquem tranquilos, porque primeiro essa palavra tem nos cortado, irmãos. Primeiro a palavra tem nos levado a lugares de arrependimento, transformação e cura.
Então que o Espírito Santo venha falar nos nossos corações. Então a primeira situação que nós queremos colocar aqui sobre o verbo congregar, a relação do verbo cultuar, que falamos na semana passada, com o verbo congregar. Primeiro, como povo de Deus, como eclésia do Senhor, como assembleia, como aqueles que são chamados para fora para viver a vida de Deus, nós somos chamados a prestar culto ao Senhor. E aí nós temos o verbo cultuar. Eu não consigo deixar de lembrar, quando somos chamados para prestar culto, todas as vezes a minha mente se remete ao povo que estava escravizado no Egito. E aí quando o Senhor vai libertá-lo, chama Moisés e diz para Moisés: assim diz a Faraó, deixe o meu povo ir para prestar culto no deserto. O povo de Israel não simplesmente seria liberto da sua escravidão, mas seria liberto para ser então escravo do Deus Todo-Poderoso, para ser servo do Deus Criador. Então eles não foram simplesmente libertos porque só estavam presos com um regime físico, né? Uma situação em que estava mal para eles no sentido físico, mas para se sair do senhorio do faraó e para se submeter ao senhorio do Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma, irmãos, nós fomos livres do pecado, não simplesmente porque nós íamos para o inferno e ponto, acabou, não, porque Deus quis um povo para si. Jesus Cristo foi entregue, foi morto de forma substitutiva, assumindo o meu e o seu lugar, porque Deus nos queria para Ele, irmãos. Não é sobre nos livrar do inferno, é de nos aproximarmos a Deus, irmãos. Não é sobre um medo, mas é sobre uma verdade que nos traz vida, alegria e transformação. Então, somos convocados a nos reunir em assembleia, a um culto, e como o pastor Fê disse na semana passada, da maneira do próprio Deus. Eu não vou gastar tempo com isso, você depois você escuta novamente a mensagem do pastor Fê, porque lá ele explica de uma forma bem clara e bem detalhada, eu vou somente passar por cima, mas nós devemos cultuar a Deus, e esse culto não é da nossa maneira. Esse culto que nós servimos e entregamos ao Senhor é um culto da maneira de Deus. E aí o pastor Fê trouxe o Salmo 95. Põe para mim, por favor, Ni. Agradecendo o Nil, João que está aqui pregando junto com a gente. Salmo 95, vamos ler só o começo. Olha o chamado do Salmo. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Então, há uma convocação santa do povo vir, sair do seu lugar, por isso que é eclésia, chamados para fora. O povo sai e se reúne para prestar culto ao Deus verdadeiro, da maneira de Deus. Nós temos sim, o pastor Fê também falou um pouco sobre isso, passando por cima, temos um culto pessoal que nós prestamos ao Senhor, uma devoção particular, aquilo que muitas vezes nós colocamos como nosso secreto com Deus. Mas Deus requer e se agrada do nosso culto comunitário, como nós vimos nesse salmo, onde somos chamados a ir se reunir para prestar culto a Deus em família, em unidade. Esse salmo, nós não lemos todos, mas relembrando aqui, ele traz para nós um chamado alegre e reverente, com alguns imperativos, mandamentos. Não é sobre querer ou não, é ordem do Senhor. Venham, ele vai dizer, uma convocação. Cantemos ao Senhor, uma adoração centrada no Senhor. Com júbilo, não é de qualquer jeito, irmãos, mas é com alegria, com festa, alegria excessiva, grande satisfação, exultação. Por que júbilo, alegria? Porque Ele nos salvou, irmãos, por causa da obra da redenção. Quando nós reconhecemos que estávamos mortos nos nossos pecados, nós nos alegramos em poder servir a Deus. Quando nós compreendemos que estávamos afastados de Deus, distante de Deus, que estávamos caminhando para o inferno, uma separação eterna de Deus, nós nos alegramos porque Deus nos salvou. Nós devemos chegar a Deus com ações de graças. Nós recebemos graças e nós damos graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é um Deus supremo. E no final vai dizer, venham, adorem, se prostrem a esse Deus. Esse é o chamado ao culto, irmãos.
Isso revela que a adoração começa com Deus, não com o homem. É um chamado de Deus. O culto é teocêntrico. Deus está no centro. Ele não é antropocêntrico, que o homem está no centro. Mas Deus está no centro. Então tudo que nós fazemos, louvor, palavra, oração, Cristo tem que ser o centro. Deus é digno de adoração por quem Ele é e não por aquilo que Ele faz. Nós adoramos por aquilo que Ele faz, mas principalmente por aquilo que Ele é. Deus, Senhor, Salvador, mas também podemos chamar de Papai. Glória a Deus. O culto é uma ordem diante de um propósito divino. Então, diante do entendimento do cultuar, nós passamos a entender o segundo verbo, congregar. É o povo chamado a viver uma congregação, verbo congregar. Então, hoje nós vamos ficar um pouco mais fixo nisso, onde a compreensão bíblica desse verbo, congregar, o povo que se reúne em um dia específico, o dia do Senhor. Então, no culto, nós saímos das nossas casas, no domingo, aquele que nós chamamos dia do Senhor, como hoje, nós saímos da nossa casa, nós nos reunimos com a família da fé e nós prestamos culto ao Senhor, um dia na semana. Mas nós também somos chamados e exortados, irmãos, não somente chamados, mas cada um de nós somos exortados a viver o congregar. Porque a ordem, como nós lemos aqui no autor de Hebreus, não deixem de congregar. E o que é congregar? Num sentido mais simples, do dicionário mesmo, é ficar junto, é juntar-se, reunir-se, convocar-se. Mas num sentido mais profundo, o congregar, ele vai trazer no entendimento de unir intimamente, juntar-se, ligar-se. E o último aqui que eu acho maravilhoso, misturar-se. E aí nós temos a compreensão de quando o apóstolo Paulo ele vai dizer sobre entranháveis afetos. A mistura das entranhas. Então, congregar é muito mais do que estar junto, mas é unir dentro dessa realidade. O congregar bíblico cristão não se trata apenas de um ajuntamento, mas de cumprir o nosso propósito de sermos corpo, casa espiritual e família de Deus. Irmãos, ajuntamento, as pessoas aí fora fazem muito melhor que nós já falamos sobre isso. As torcidas organizadas, os fã-clubes aí, faz e ganha de 10-0 da igreja. Porque vai com chuva, né? Vai com chuva, vai a pé, enfrenta a fila. Mas agora a gente, né, que ainda é pequenininho, ainda na fé, choveu, não deu certo, é isso, é aquilo. Amém. Fica bravo com o pastor. Mas não é somente reunir, não é somente juntar, mas é misturar a vida, irmãos. Porque nós precisamos cumprir esse propósito. Deus nos chamou, a sua assembleia, para ser um corpo, o corpo místico de Cristo. Então aqui está uma parte do corpo místico de Cristo. E esse corpo místico é formado, como já falamos, sobre todos os crentes de todas as épocas, de todas as eras. Mas aqui há uma parte do corpo onde nós se reunimos e formamos esse corpo. Aqui, nessa reunião, nós nos tornamos uma casa espiritual. Efésios vai dizer um santuário ao Senhor. Como Pedro vai dizer, pedras vivas se unindo, se formando esse santuário. E quando nós estamos nesse lugar, o que acontece quando o santuário do Senhor, quando o templo ele é formado, a glória de Deus enche. Somos chamados para nos tornarmos a família de Deus. Olha por mão do seu lado, da direita e da esquerda, de trás, da frente. Família de Deus, irmãos. Família de Deus. Não dá para amarmos a Jesus e não amarmos a sua noiva. Não dá para querermos o noivo e não queremos a noiva. Mas nós estamos nesse processo, crescendo e desenvolvendo para a glória de Deus. Então o que difere de um simples ajuntamento, o congregar cristão, o congregar bíblico, nós vamos compreender também que ele é espiritual. O congregar, diferente de qualquer outro congregar, ele é feito, ele é baseado através da comunhão. E o pastor Fê falou isso, eu vou passar por cima de algumas coisas que o pastor Fê falou na ministração sobre comunhão e eclésia.
Mas, relembrando, comunhão, no termo koinonia, o significado profundo, participação, parceria, intimidade, compartilhamento, união com propósito. Então, no congregar, no ajuntamento cristão, mais do que estar junto, é ter algo em comum de forma ativa. E qual que é o algo comum que a igreja tem de forma ativa, irmãos? Cristo, irmãos. O que faz diferença o nosso ajuntamento de qualquer outro ajuntamento? Cristo tem que ser partilhado entre nós. Cristo partido entre nós. E é isso que nós fazemos, representamos na ceia do Senhor. Então, uma definição bíblica, comunhão, é a participação ativa na vida de Cristo e, por isso, na vida uns dos outros. Repetindo, comunhão é a participação ativa na vida de Cristo e por isso na vida uns dos outros. Então a comunhão, da mesma forma como nós falamos, né, sobre o culto e tudo mais, ela não inicia no homem, mas ela inicia no próprio Deus. Nós vamos ver que a Trindade, ela estava em profunda harmonia, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos ver quando Jesus, na oração sacerdotal em João 17, ele vai falar e interceder pela igreja, pelos discípulos, e ele vai dizer, assim como eu, Pai, Tu é um, nós somos um, que Ele esteja conosco, e Ele vai fazer essa coisa maravilhosa, porque nós somos criados para estar em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É uma coisa maravilhosa, há uma alegoria na teologia de uma forma tão maravilhosa que é uma dança entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entre a Trindade, e qual a igreja é chamada a fazer parte dessa realidade profunda diante do Senhor. Mas nós todos sabemos que o pecado entrou e aí tirou essa realidade de comunhão. Então o que o pecado fez? Ele nos afastou dessa comunhão com Deus e automaticamente nos afastou da comunhão uns com os outros. Nós vemos pelo caso de Adão e Eva, pelo caso depois de Caim, quando vai ser questionado por Deus por causa de Abel, o que eu tenho a ver com o meu irmão? Mas nós precisamos compreender que o pecado trouxe, mas graças a Deus em Cristo Jesus, que Deus manteve o seu propósito nos reconciliando consigo mesmo e uns com os outros através da obra de Cristo. Então a obra de Cristo nos salvou e nos reconciliou com o Pai e uns com os outros. Deus nos criou para a comunhão, mas o pecado afetou esse desejo de comunhão, então em nós normalmente está em falta. O nosso desejo por Deus, o nosso desejo pelo próximo, normalmente não está aflorado em nós. Então, primeiramente eu vou deixar seu coração tranquilo, depois a gente aperta um pouquinho mais. Pastor, eu não desejo Deus, eu não desejo meu irmão, o meu próximo. Irmãos, resultado do pecado. A nossa carne, nós não temos desejo. Eu posso confessar para vocês, depois vocês cortam para o pastor, mas pastor, se falar que na minha carne eu não desejo estar com vocês, irmãos. Na minha carne eu não desejo você estar na minha casa, eu estar na sua casa, ter tempo com você ter tempo com... Na minha carne não, mas em Cristo somos transformados nesse lugar de partilha, de comunhão, de vida. Então, como nós falamos uma vez sobre lei e graça, quando eu tenho que fazer, é lei, tem. Quando eu compreendo essa realidade, é graça, privilégio. E mesmo quando eu não estou com vontade. Mas por quê? Porque em Cristo há o desejo da comunhão, irmãos. Há o desejo de estar junto. Mas não é somente estar junto, é compartilhar o Cristo. Não é sobre comida, nós vamos falar sobre isso, não é sobre mesa, não é sobre lugar, não é sobre as pessoas, mas é sobre Cristo sendo compartilhado. Jesus, antes de morrer, teve uma ansiedade. Eu estava ansioso de estar com vocês à mesa. O anseio de todo cristão deve ser estar na mesa com os irmãos. E eu já adianto aqui um puxão de orelha com um alerta. Pastor, mas ninguém me chama. E aí a pergunta é, mas e você? Chama quem? Pastor, mas ninguém procura ter comunhão comigo. Mas aí a minha pergunta, eu volto o canhão para você e falo assim, e você quer ter comunhão com quem? Pastor, ninguém chama eu para casa. Mas você chama quem para sua casa? E eu torno, não é sobre comida, não é sobre gasto, não é, mas é sobre estar junto, sobre querer estar junto. Agora, pastor, já convidei todo mundo, ninguém foi, aí nós vamos conversar. Aí nós vamos ver se o problema está nos seus, o problema está nos irmãos. Se for já faca na caveira, aí chama o pastor feio, que o pastor feio já gosta disso. Brincadeira à parte, só para deixar mais tranquilo, pastor.
Amém, irmãos? Então, essa reciprocidade, o desejo da comunhão se dá à medida que nós vamos compreendendo o quanto de Cristo está sendo formado e crescendo em nós. Talvez, irmãos, e não se ofenda comigo, se ofenda com a palavra, porque isso é para mim também. Talvez o não desejo de estar com o irmão, talvez é a não compreensão do Cristo sendo formado em mim. Talvez eu estou alimentando mais a minha carne do que o Espírito. Talvez o meu homem interior não está sendo transformado à medida de Cristo, o varão perfeito. Pastor, eu não tenho esse desejo. E agora? Ora, peça ajuda. Estamos aqui para ajudar, nós não estamos para julgar, nós estamos aqui para andar junto e para somar nessa realidade. Então, a nossa carne não tem o desejo para comunhão, prazer em comunhão. Somos convocados por Deus a nos congregar, a se reunir, tanto no culto litúrgico quanto no culto diário, na vida de todos aqueles que pertencem ao Senhor. Somos exortados a viver a vida uns dos outros, a adorar a Deus juntos e a nos edificar uns aos outros. E irmãos, não dá para viver uma vida... Nós falamos várias coisas do que é congregar. Você acha que dá? Seja sincero no seu coração. Dá para vivermos isso 2 horas e 30 no domingo? Então tudo que a família Nazareno promove não é para ser modinha, não é porque a gente quer estar nas redes sociais, não é. Porque nós compreendemos, irmãos, que tudo que nós fazemos deve trazer pedagogia e também estímulo para os irmãos. Então, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Nós temos um trabalho de leitura bíblica, 1 capítulo por dia. Pastor, tem problema com oração? Nós reunimos juntos para orar 1 vez no mês. Pastor, tem problema no culto? 52 domingos nós temos aqui para nós. Eu tenho dificuldade com os irmãos. Nós temos o encontro nas casas. Pastor, mas aí, mesmo no encontro nas casas, nós tem o dia da família. Então, irmão, no dia que o Senhor sentar com você lá e falar assim, então, irmão, não vai ter desculpa. Desculpa, mas a gente vai complicar ao lado de vocês. Porque, você entendeu que tudo que a igreja faz mas pastor, agora eu tenho. Aí lembra, lei e graça. Se é tenho, lei. Imaturo, tem. Se é graça, que privilégio que nós temos. E todo mundo sabe que a nossa programação ela é muito enxuta perto de todas que nós já frequentamos. Então, tudo que nós fazemos tem que trazer pedagogia e estímulo. Então, o que nós fazemos com o encontro das casas, com todas as realidades que nós vivemos, o café da manhã aqui no domingo, tudo isso, irmãos, é para poder promover essa realidade de nos congregarmos. Porque o máximo, como diz o Douglas Gonçalves, o máximo que nós conseguimos no domingo talvez é conhecer a nuca do irmão que está na frente. E nós conhecemos que ele é irmão, daí todo mundo chama irmão, né? Irmão. Mas para viver o congregar, nós precisamos ter tempo e avançar nessa realidade. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Se o culto não é da nossa maneira, precisamos compreender também que o congregar não é da nossa maneira. Deus estabeleceu maneiras sobre o culto e Deus estabeleceu maneiras de congregar. Como? Da maneira que lhe agrada. O pai gosta dos filhos reunidos, irmão. Eu sou filho, minha mãe hoje está aqui com a graça de Deus, minha irmã, minha sobrinha. Meu pai tem 4 filhos, 2 homens, 2 mulheres. E como meu pai, vou usar um termo assim, gira, né? Como meu pai impregna, pega no pé para os 4 filhos, está todo domingo na casa dele. Nós vamos estar aqui dando aqui de prova. E meu pai fica bravo. Minha mãe deve ficar brava com ele. Deixa, calma, eles estão com compromisso. Mas temos aqui o Marcão, tem outros irmãos, né, que reúnem domingo nas casas, que já é vô e vó. Como é prazeroso. Então, irmãos, nós podemos compreender qual que é o prazer de Deus, irmãos. Ter os filhos reunidos. Então, quando a gente falta, sabe, não é pegação de pena, cara, porque a gente quer isso. E se a gente, como pastor, como amigo, sente falta de você, imagine o Senhor, quando Ele olha a congregação cantando. Hoje, coisa maravilhosa, somos nós, igreja imagina, aí Deus olha, olhando um por um ali, ó. Cadê o meu irmão? Está assistindo o jogo, está assistindo a série, está cansado, está isso, está aquilo. Mas, irmãos, o Senhor anseia para o seu povo reunido. Então o congregar também é da maneira de Deus. Há uma frase importante aqui: congregar aprofunda o culto público e dá sentido ao mesmo. O culto público, por sua vez, celebra o congregar. Então congregar aprofunda o culto público. Congregar aprofunda o que nós fazemos aqui. Então o encontro nas casas, o encontro dos irmãos dos lares, tudo isso aprofunda aquilo que nós fazemos aqui. Mas o culto público, por sua vez, celebra a reunião que nós temos no congregar. Um não existe sem o outro.
No cultuar, temos que deixar nossas casas todos os domingos, dia do Senhor, para tributo, glória devido ao nome de Deus, para edificarmos mutuamente, proclamarmos o Evangelho ao mundo, e o congregar dá sentido profundo naquilo que nós experimentamos. É a prática disso. Vivemos proclamando no culto público. Um não existe sem o outro. Então essa é a realidade, irmãos. Então, olhando para o texto aqui de Hebreus 10, eu preciso avançar. Onde nós lemos aqui é um ponto culminante. E os irmãos que estudam, que vai entender que assim como o apóstolo Paulo faz em Romanos, o autor de Hebreus faz da mesma forma. Em Romanos, até o capítulo 11, ele vai trazendo doutrina, ensinamento. E aí, a partir do capítulo 12, ele começa na prática. E ele fala, portanto... E ele vai falar do culto racional. O pastor Fê falou isso na semana passada. Então até aqui vocês precisam entender que vocês são filhos, que vocês foram redimidos, salvos, escolhidos. E aí ele fala assim, por isso, ofereçam a Deus um culto racional. Romanos 12 vai dizer isso. E Hebreus da mesma forma, ele está falando sobre doutrina, ele está explicando sobre a lei levítica, e agora a nova aliança, sobre... Cristo ser superior aos anjos, a Moisés, a Arão, E aí na hora que ele chega, explica tudo isso, ele fala assim, portanto, agora que vocês têm ousadia, agora que vocês compreendam isso, congreguem, não deixem de congregar, não pequem deliberadamente, pelo contrário, permaneça nesse imperativo. Donald Gutter, um estudioso do Novo Testamento, ele vai dizer assim, que aqueles que descobrem um novo caminho a Deus, mediante a Jesus Cristo, também descobrem um novo caminho de relacionamento uns com os outros. Olha que interessante. Quando ele vai dizer aqui que Deus, Hebreus 2, ele vai dizer assim, portanto, com ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Esse autor ele vai dizer assim, esse novo caminho, novo e vivo caminho que nos leva a Deus, também deve nos levar ao relacionamento com outros irmãos. Ou seja, no final do novo caminho pelo sacrifício de Cristo, precisamos encontrar Deus, mas também precisamos encontrar um irmão. Se no fim do caminho nós só encontramos Deus, talvez não seja o Deus das Escrituras que nós encontramos. O fim do caminho, nós devemos encontrar Deus e o irmão. Porque Deus nos reconciliou com Ele, mas também nos reconciliou uns com os outros. Precisamos encontrar Deus e os irmãos. Então, dentro dessa realidade do texto, nós vamos ler 3 exortações. O autor de Hebreus vai dizer, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo o grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aí ele vai começar 3 exortações. Primeiro, aproximemo-nos. O que ele quer dizer? Se você compreende essa obra, esse novo e vivo caminho de Jesus, que através do corpo de Jesus, que foi rasgado, nós somos inseridos nessa aliança, então nós temos essa graça de nos aproximar. O autor de Hebreus está fazendo alusão com o antigo rito dos judeus, onde somente o sumo sacerdote tinha acesso a Deus. Mas ele fala assim, agora através de Cristo, Ele sendo esse sacrifício que se rompeu por nós, como aconteceu no véu do templo. Assim como Deus, Cristo é o sumo sacerdote, Ele falou assim, nós temos essa graça, essa liberdade de nos aproximar de Deus. E Ele dá 4 condições. Coração sincero, que significa, não precisa ter hipocrisia, irmãos. Chega diante de Deus com a verdade, com um coração sincero, porque é sobre Ele, não é sobre nós. Lembra que nós falamos, o sacerdote, ele analisava a oferta e não o ofertante. Quem é analisado é Cristo, não é nós. Se fosse nós, estávamos perdidos, irmão. Mas quando nós aproximamos, a oferta, Cristo é analisado. E quando ele foi analisado, ele foi se encontrado perfeito. Então temos essa sinceridade, plena certeza de fé, ou seja, não precisa ter dúvida. O caminho que Deus abriu através de Jesus Cristo, por intermédio de Cristo, é aquele que prometeu, Ele é fiel, então não precisamos ter dúvida. Ele vai dizer, os nossos corações purificados da má consciência, ou seja, não é um ritual, irmão, não é uma religião, mas é, através da obra de Cristo, desfrutar da obra de Cristo, que aplaca a ira de Deus. Antigamente, aquele que não era sumo sacerdote, e até o sumo sacerdote, se não fizesse tudo aquilo que era prescrito, ao entrar diante de Deus, ele era fulminado. Por quê? Porque havia uma ira de Deus diante da humanidade. Mas o que a obra de Cristo fez? Aplacou a ira de Deus. Então Deus não está mais irado. Porque quando Ele olha para nós, Ele olha a obra de Jesus Cristo, irmãos. Não é por causa de mim, é por causa de você. Mas quando Ele olha para nós,
Cristo substituto, assumindo o nosso lugar, temos acesso, temos liberdade a Deus. Por isso podemos orar. Por isso, irmãos, que não congregar é pecado, irmãos. Porque o que foi necessário para que nós tivéssemos liberdade para congregar? A entrega de Cristo, Filho de Deus, irmãos. E aí nós fazemos pouco caso dessa realidade. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Então, continuando, sincero coração, plena certeza, coração purificado, e ele vai dizer, tendo o corpo lavado com água pura. Ele está falando de uma lavagem espiritual, como ele fala em Efésios, como ele fala em João. Então, dentro dessa realidade nós nos aproximamos de Deus, nós temos uma devoção pessoal por intermédio de Cristo. Aí ele vai continuar, primeiro, aproximar a exortação. Segundo, ele vai dizer, guardemos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar, pois quem prometeu é fiel. Ou seja, devemos, através da vida comum em Cristo, reanimarmos exortando uns aos outros, como nós estamos fazendo aqui nessa noite, a esperança que nos é proposta. Ou seja, ei, está difícil, irmãos, permaneça, há uma esperança, aquele que prometeu é fiel. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Está lá no final e depois nós precisamos orar por isso. O pastor Fê me lembra sobre isso. Olha o paradoxo da vida congregacional, irmãos. Uma hora nós estamos aqui dando parabéns para o irmão e o grupo nosso é fechado. Porque alguns grupos, né, senão a gente sempre parabéns, meus pêsamos, Deus abençoe e não sei o que. Né? O grupo da igreja é fechado, mas ora nós estamos comemorando com os irmãos o aniversário e festejando com os irmãos, e ora nós estamos chorando e se entristecendo com outros. A realidade da congregação, irmãos. Mas, em meio a toda essa realidade, há uma esperança, porque não é sobre mim, sobre o pastor Fê, sobre a igreja de Nazareno, a família Nazarena. Cristo que prometeu é fiel. Ele começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Talvez não da nossa maneira, mas vai completar, como diz nosso querido irmão Billy Graham. Nós já lemos o final da Bíblia, já está tudo decretado, vai dar certo, irmãos. Mas enquanto nós estamos aqui, nós vamos exortando, animando, guardando essa confissão. Qual que é a confissão, irmãos? Que Cristo é o nosso Senhor. Não é partido político, não é religião, não é A, B ou C, mas Cristo é a nossa esperança. Louvado seja o Senhor. No momento de oração, Deus estava colocando no meu coração que nós precisamos orar por menos vitórias e mais amadurecimento da igreja. Às vezes nós estamos orando por vitória, mas o processo para essa vitória, o Senhor está trabalhando para que você amadureça, irmãos. Se você fala, Senhor, tira isso de mim, só que se Deus tirar isso de você, você vai viver criança para sempre. Porque sabe uma das coisas que eu aprendo no Evangelho? Deus não tem dó de nós, irmãos. E isso parece ruim, por quê? Porque nós somos mimados, irmãos. Mas se Deus quiser transformar nós, a estatura do varão perfeito, Ele não hesita em fazer o que Ele quer fazer, porque Ele é Deus. Aí eu tenho a história de um povo que fica vagando no deserto. Eu tenho, sabe, Deus fala, vai acontecer, eu vou te livrar, mas primeiro vocês vão ser escravos. Precisamos aprender, vocês precisam ser transformados, suas mentes precisam ser mudadas. Então Deus, Ele tem os seus meios e os seus propósitos. Então muitas das lutas que nós estamos pedindo vitória, irmãos, não estou dizendo para não parar de pedir vitória, ora, não tem problema, mas também ora e fala, Senhor, se o Senhor tiver algo nesse processo, Senhor, me ensina a crescer, a amadurecer, a te glorificar, a te honrar. Cristo seja glorificado em nós, em nome de Jesus. Então, aproximemos-nos, guardemos a confissão da esperança, cuidemos. E aí esse verbo é maravilhoso numa outra tradução, que está escrito consideremos. Isso mexeu comigo, irmãos. Nós lemos aqui, cuidemos, mas numa linguagem que acho que é a revista atualizada, não precisa pôr nisso, mas vai estar dizendo consideremos. Ou seja, irmãos, nós temos que considerar uns aos outros, irmãos. Nós vamos compreender toda a obra de salvação, tudo que Deus fez por mim, tudo que Deus fez pelo meu irmão. E considerar tudo isso para ver como eu vou agir com o meu irmão. Olha que coisa. Cuidemos, consideremos. E aí, também de nos animar. Na outra versão está estimular.
Ou seja, está acontecendo alguma coisa com o irmão, eu tenho que estimular ele, eu tenho que, como nós lemos aqui, lembrar ele da confissão, da esperança, lembrar que o que Cristo já fez por nós, que Ele é fiel para completar. É o papel da igreja, considerar uns aos outros e animar uns aos outros. Aqui, no amor e também na prática das boas obras. Não somente os irmãos a amar, a permanecer firme na esperança, mas também, irmão, está sossegado aí, vamos para a prática das boas obras? Cristo precisa ser glorificado através da sua vida. Aonde você vai alcançar, eu não consigo. Vamos, irmão, em nome de Jesus. Claro que existe um processo. Alguns irmãos têm sido machucados por N motivos, e a gente conversa, a gente cuida, a gente dá um tempo. Mas como nós temos falado, às vezes é sabático, não milênio. Porque à medida que o irmão já começa a sossegar, irmão, e aí a nossa carne já volta, irmão, toma a frente de tudo. E aí a gente se perde, irmãos, na nossa autossuficiência. A vida em congregação, ela traz essa realidade de uns aos outros. O corpo, como nós falamos, os órgãos, os membros, doam e recebem uns dos outros para ter vida. Para produzir vida, nós precisamos doar. Para produzir vida, nós precisamos receber. Então nós precisamos cuidar, considerar, animar, estimular uns aos outros, ao amor e à prática das boas obras. A diferença do amor bíblico e do amor platônico, já ouviu falar amor platônico? Que é o amor destinado de Platão. O filósofo Platão filosofou esse amor platônico, que é um amor de sentimento. Mas o amor bíblico é um amor de entrega. É um amor de ação. Não é o amor platônico. E aí nós estamos perdidos no nosso sentimento. Mas não senti, mas é ação, irmãos. Jesus, ele não só falou, te amo. Tanto é que não tem na Bíblia Jesus falando, eu te amo. Se você ver, depois você... Mas fala que Deus amou, que Jesus amou. Jesus, ele não só falou, tamo junto, e deu um toquinho assim, ó. Jesus desceu, encarnou, irmãos. Colocou o pé nessa humanidade caída. Se misturou com nós, irmãos. Jesus não é só palavra, irmãos. Mas é ação e é vida. E quantas vezes nós estamos só no sentimento, sabe? Querendo esse amor que foi confundido, colocado diante da nossa mentalidade, esse amor platônico de sentir. 1 João 3, primeira carta de João 3, 11 e 18, Nilo. Vamos até o 18, bem rapidinho. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. 12. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. 13. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha que você sabe se você tem vida ou se você está na morte, quando você ama o seu irmão. Quem não ama, permanece na morte. 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não é porque Ele deu a vida por nós, é porque Cristo deu a vida por nós. Nós entregamos a nossa vida ao nosso irmão. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha seu coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Te amo, meu irmão. Paz de Cristo. Deus abençoe. Top. E é isso que eu nem fazer, meu. Abraçar os irmãos. A igreja do abraço. Te abraça aqui 200 milhões de vezes cada culto. Louvado seja o Senhor. Mas, filhinhos, não amemos só de palavra, nem de boca para fora, mas de fato, de verdade. Imagina um casamento, irmão. O esposo falando, as esposas maravilhosas aqui. Vou colocar o esposo, fala te amo, mas não faz nada. Será que de fato ama? Te amo, amor. Te amo. Mas não age. E isso vice-versa. Então o amor cristão é agir, é ação. O autor de Hebreus diz... O irmão congrega, considere, incite o amor e a prática das boas obras. O que isso quer dizer? Ele fala assim, ó, nós temos que provocar, gerar situações para que haja o amor. Onde você vai poder manifestar o amor e onde você vai poder manifestar as boas obras? Provoca. Se você está vendo uma situação de conflito entre dois irmãos, com sabedoria e com graça de Deus, provoca o encontro deles. Nós precisamos incitar o amor entre nós, irmãos.
Mas ele não veio, mas ele não fez. Não é sobre ele, abençoado, é sobre o que Deus fez. Um novo mandamento vos dou, que amemos uns aos outros. Como? Como ele nos ama? Não, como Cristo nos amou. Então, se nós não amamos, talvez nós não entendemos, compreendemos o amor de Cristo por nós. Não é sobre uma troca, mas é sobre maturidade, compreender que nós somos amados por Deus. E quando nós compreendemos isso, nós vamos tornando maduro e nós passamos a se ofender menos, irmãos. Porque nós paramos de criar expectativas nos irmãos. Lembra o pastor falou? A igreja ideal, a gente fica... Sabe por que nós frustramos? Porque nós estamos criando a igreja ideal, os irmãos ideal. Não, irmãos. Todos nós temos problemas, temos dificuldades. E dentro dessa realidade das dificuldades, não estou dizendo que nós vamos viver na lama, não é isso, irmãos. Mas dentro das dificuldades, todos nós estamos nos aperfeiçoando em Cristo. E sabe o que aperfeiçoa a comunhão? A cruz de Cristo, irmãos. A cruz de Cristo mata o nosso ego, mata o nosso eu. E eu vou ao irmão, não por aquilo que o irmão pode me oferecer, mas por aquilo que Cristo já fez por mim. O mesmo autor, Donald Guter, ele vai dizer, fechando essa sessão, parece sugerir que amar uns aos outros não acontecerá automaticamente, mas é necessário trabalhar o amor, até mesmo provocá-lo, assim como se faz com as boas obras, a essa combinação de amor e de boas obras. É notável por enfatizar que o amor deve ser resultado práticos. Sabe o que acontece? Eu amo, demonstra, irmãos. Eu amo, então vai, irmão, exercita, irmãos. É como exercício físico. Se você só olhar para o aparelho lá e falar assim, que legal. Irmãos, se você ir na academia e só ficar olhando, tem que exercitar, irmãos. Irmão, tenho dificuldade. Todos nós temos. Lembra que eu falei, a carne, ninguém vai querer amar o outro. Mas o que acontece? Eu vou cada dia avançando. Eu faço exercícios. Eu promovo. Eu pergunto para os irmãos. Sabe o que eu tenho falado para os irmãos? Irmão, nós temos dificuldade de chegar aquele irmão. Marca o negócio, chama nós junto, então. Eu tenho dificuldade de chegar no Nath e na Thaís. Fê, cá, ajuda eu aí, vocês são próximos dele aí, vamos promover um negócio aí. Só que nós sempre estamos esperando. Nós sempre estamos, né? Por quê? É o outro, sempre é o outro, sempre é o outro. Mas aqui não estava falando para fazer esse cálculo. Está falando para a gente olhar para Jesus, faz o cálculo com Jesus. Ao resultado, aplica. Mas não foi correspondido. Não é sobre isso, irmãos. É sobre Cristo estar sendo formado em vocês. Não deixe de congregar, como de costume de alguns. Aí o autor de Hebreus vai terminar dizendo que esse congregar deve ser por causa do dia do Senhor que se aproxima. Ou seja, a igreja cristã, ela se congrega todas as vezes com a expectativa de que Cristo vai voltar amanhã, irmãos. Ou vai voltar agora. Cristo vai voltar, Cristo vai voltar. Então eu estou com meus irmãos, então eu estou adorando, então eu estou cumprindo a sua vontade, eu estou amando o Senhor através do congregar. Congregar é a principal evidência disso. Ao contrário que no nosso mundo hoje, quanto mais o dia se aproxima, as pessoas estão vivendo para si, a igreja é convocada a viver uns aos outros. Nós fizemos uma série de mensagens, se Deus permitir a gente volta, ou depois a gente pensa de uma outra forma, 6 meses falando sobre os verbos uns aos outros. A Bíblia fala mais de 65 vezes, e de forma repetidas, uns aos outros, amem uns aos outros, suportem uns aos outros, cuidem uns dos outros, cantem uns aos outros, fortaleçam uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Verbos, mandamentos recíprocos. Aí ele vai dizer no verso 26, como nós falamos, não congregar, não viver essa realidade é pecar deliberadamente, irmãos. O que se espera de alguém que não congrega, alguém que peca deliberadamente. Jamais nas Escrituras se pensou em alguém dizer, eu estou em Cristo, conheço a Deus, conheço o Evangelho, mas não congrego. Existem algumas pessoas passando por processo, teve dificuldade, enfrentou problemas em denominações, com pessoas, e tudo há um tempo. Tudo é entendível, irmãos. Mas temos que tomar cuidado para esse tempo não virar pecado na nossa vida. E justificativa, entendeu? Para nós ficarmos todas as vezes apontando algo, o Senhor está dando oportunidade para nós sermos transformados, curados, virar a página, ir para cima. O que ele vai dizer? Se nós pecamos deliberadamente, não resta para nós sacrifício, irmãos. Olha que coisa, é muito forte isso, irmão. Uma coisa está relacionada com a outra. Não congrega está em pecado, vivendo para si mesmo. E nós encerramos dentro desse 3 aspectos do congregar. Primeiro, o chamado de Deus para congregar. Pastor Fê leu, nós cantamos Atos 2:42, nem vou ler porque a gente lê muito isso já aqui,
mas você sabe, aqueles que viviam, tinham tudo em comum, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações de casa em casa. Então a formação espiritual da comunidade, Atos 2,42, diz que eles criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, dois aspectos que nós vemos no chamado para congregar. É um chamado do aspecto místico da nossa união com Cristo. Então, por causa de Cristo e da obra de Cristo, todos aqueles que têm Cristo como seu único e suficiente Salvador, faz parte desse corpo místico. Então, automaticamente, nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Nós congregamos com os irmãos de forma mística. Amém, irmãos? Com outros irmãos de outras congregações, de outros lugares. Por estarmos em Cristo, nós temos esse aspecto místico da nossa união com Cristo. Mas ele vai dizer também que os que criam, verso 44, se eu não me engano, tinham tudo em comum. O que isso quer dizer? Existe uma ação, uma partilha. Então há uma forma mística, mas há uma forma de ação. Eles se entregavam uns para os outros, irmãos, a ponto de nenhum deles ter necessidade, irmãos. E isso é fácil, irmão? Não. Tudo bom. Não, irmão, era treta. Quando começou isso, Ananias e Safira foi fulminado, irmãos. Sabe por que Ananias e Safira foi fulminado? Para não pecar com a comunhão da igreja, irmãos. As coisas estavam tão sérias. E aí o que acontece? Entrou mentira, sabe o que Deus fez? Matou um casal, para não afetar a comunhão e a vida da igreja, irmãos. Olha o cuidado que nós temos que ter com a nossa boca, com o nosso comportamento, com a nossa vida, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós nos posicionamos, irmão. Pastor, eu errei, não tem problema, pede perdão e corrige. Mas pecar deliberadamente, irmão, viver no pecado, viver na maledicência. Então, há esses dois aspectos, místico e da partilha. Esse aspecto divino. Cristo não disse apenas estamos juntos, Cristo encarnou e se envolveu, como nós já falamos. Entrega, a comunhão, ela aplica essa obra da cruz em nós. Mortificação. Nós só podemos viver em comunhão se morrermos para nós mesmos. Lembra, nossa carne não quer comunhão. Então como nós vamos praticar a comunhão? Morrendo para nós mesmos. E aí tem a figurinha do pastor Fê. Morra! Na comunhão, na vida compartilhada, alguns teólogos chamam isso de sofrimento redentor. Ou seja, Cristo sofreu para haver comunhão. Irmãos, para nós termos comunhão aqui, bonita, maravilhosa, como está tendo aqui hoje, sabe o que aconteceu? Cristo precisou morrer, irmãos. Para ter comunhão com os nossos irmãos, talvez nós precisamos morrer. Talvez nós estamos muito vivos ainda, irmãos. Sabe o que os teólogos vão dizer? Isso aí chama, eles vão falar sofrimento redentor. Sofrimentos que traz a redenção, sofrimento que traz cura na vida do irmão. Sabe quando o irmão é injustiçado, e aí o irmão fica quieto, e aí passa aquela situação, aí o irmão cai em si, e aí há perdão e a glória de Deus? Sabe o que o irmão fez? Assumiu, irmão, foi Jesus. Sabe o que Jesus fez? Se Abraão assumiu, irmão. Não é sobre ser bobo, não é sobre... Mas sabe, tem coisa, irmãos, que... Sofrimento redentor, que gera vida, redenção. O congregar, a comunhão que Cristo nos oferece é sacrifício. Lembrando novamente, para nós finalizarmos, juntamento, comunhão, congregar não é apenas juntamento, não é só reunir pessoas, não é sobre comer algo junto. Irmãos, como nós temos dificuldade, irmãos, como nós somos imaturos, porque tudo, os métodos, os meios para os fins, se transformam em fins. E nós temos que tomar cuidado, irmão. Porque se a comida, se a mesa, se, sabe, o rolê, a resenha, for só isso, irmãos, Cristo tem que ser compartilhado, irmãos. É mais do que juntar, é mais sobre comer algo junto. É partilhar do Cristo que há em nós. Para ter comunhão, Cristo precisou ser traído, ser enganado, ser usado. Quantos nós estamos dispostos a ser traído, a ser enganado? Eu não, pastor. Meu senso de justiça. Sabe o que é justiça, irmão? Posição correta. Na justiça, era para todos nós estar no inferno. Essa é a justiça. Só que louvado seja o nome do Senhor, que a graça de Deus prevaleceu. E a graça de Deus nos tornou justo. Mas por justiça, irmãos, Deus nos usa. Deus está usando você, irmão. Você está sendo usado pelo irmão A, B, C, e você está bravo. É Deus te usando, irmão. Para gerar a comunhão, para gerar a vida. A revelação do nosso coração. Irmãos, quando nós entramos numa comunhão, nós somos expostos, irmãos. Nosso coração é aberto. E aí é a treta, irmãos. Aí é onde nenhum pastor quer entrar, nenhuma igreja quer participar.
Por quê? Porque é bonito vir aqui cantar umas músicas, pregar uma palavra, todo mundo vai embora, domingo a gente volta, mas quando senta junto, irmão, e às vezes conhece o pastor e vê que o pastor pisa na bola, e vê que o irmão que canta aqui não é tudo isso. Eu não estou dizendo pecado deliberado, irmãos, mas eu estou dizendo luta contra o pecado, vida transformar. Irmãos, quando nós começa a misturar a vida, irmãos, começa a cheirar mal, irmãos. E aí sabe o que acontece? Se a pessoa quiser, tem que querer. A gente tem que amar, aceitar, trazer para perto. Lembra a figura do pastor e da ovelha quando a ovelha era rebelde? Ele quebrava a perna, colocava a ovelha em cima do ombro e caminhava para a ovelha ficar sentindo o cheiro dele, reconhecer ele para nunca mais fugir. E alguns irmãos estão quebrados, nós precisamos pegar no colo, irmãos. Mas precisa querer, precisamos ser transformados. Irmãos, nesse momento, nós vamos conhecendo, nós vamos vendo desrespeito, rebeldia, egoísmo, hipocrisia. Irmão, como que você está falando? É tudo nós, irmão. É tudo nós. Só que em Cristo nós somos tratados, curados. E sabe o que acontece? A congregação cura, irmãos. Sabe o que o Tiago vai dizer? Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros. Não é o pastor, é o líder. Mas pode ser também, porque nós estamos uns aos outros. Mas confesse os seus pecados uns aos outros, para que vocês sejam, não é nem perdoados que ele fala, curados. Tem muita doença que é falta de perdão, irmãos. E sabe o que a congregação vive? Essa responsabilidade de perdoar uns aos outros. Sabe o que Mateus vai dizer? Olha a importância da igreja, nós falamos já sobre isso. Quando vai falar sobre disciplina, quando o irmão pecar, vai lá, chama ele no particular. Ele não respondeu? Chama 2 de testemunha. Não respondeu? Conta para a igreja. Sabe por quê? Porque não é para expor o irmão, para ofender o irmão. É para que, com toda a igreja reunida, o irmão encontre misericórdia e graça. E se o irmão, mesmo assim, não ouvir a igreja, trate ele como fariseu e publicano, ou seja, começa de novo. Começa como se ele não tivesse entendido nada. Mas o papel nosso aqui não é expor, mas é ajudar. Mas por outro lado também não é passar a mão no pecado. Pelo contrário, é exortar, é amar, é juntos vencermos. Não está difícil, eu não consigo. Juntos nós conseguimos. Nós carregamos fardos uns dos outros. Entre os verbos recíprocos existe um que é carregai os fardos uns dos outros. Nós somos curados através disso. A comunhão aplica a obra da cruz em nós, e através do sofrimento redentor, por intermédio do nosso coração que é exposto no congregar, pela avaliação dos irmãos, nossos pecados são expostos, mas são expostos para serem curados, irmãos. Nunca mais, quando estamos numa congregação, quando nos tomamos esse passo de avançarmos, de permanecer numa congregação, nós nunca mais pecamos sozinhos, irmãos. Assim como também nós nunca mais se alegramos sozinhos. Da mesma forma que as nossas bênçãos contagiam todos os irmãos, os nossos pecados também contagiam os nossos irmãos. Então não dá para mim andar com o meu corpo sabendo que o meu pé está apodrecendo, irmão. Não dá para mim ficar em paz, que ainda que eu esteja com uma roupa que está cobrindo todas as coisas, mas se há uma ferida por dentro, irmãos. O pecado tem que ser exposto, confessado, para ser curado e para essa pessoa ser restaurada em nome do Senhor Jesus. E aí há um cuidado, por isso que a igreja tem que ser madura, irmãos. De nós não escandalizarmos o irmão, de nós protegermos o irmão, de nós cuidarmos do irmão. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e falou assim, cara, aquele irmão é assim assado. A pergunta que eu fiz para ele, eu falei, você conhece a história do irmão? Na hora já... Você sentou com o irmão, você conhece a história? Sabe por que ele é assim? Não estou defendendo, mas nós estamos tratando. Mas sabe por que ele é assim? Ó? Por causa disso. Ô pastor, eu não sabia. Eu não estou dizendo para aceitar, não é para aceitar tudo, coisa e tal. Pelo amor, não é sobre isso, irmão. O pessoal brinca do pulpo, o pessoal fica tudo, né? O pulpo veio aqui, o pessoal que teve a oportunidade de estar perto dele, fala, nossa, o pulpo é direto. Ele é direto, mas ele é educado, ele é em amor. Ele estava contando para nós que ele tem um irmão que agora ele está repreendendo para mandar embora quase, mas faz 20 anos que ele está cuidando do irmão. E na primeira situação você já quer mandar o irmão para aquele lugar. A primeira situação que nós temos com o irmão, né? Tô fora. Ah, não, mas tem que ser duro. Não, tem que ser firme, mas tem que ser em amor, irmãos. Eu jamais, o pastor fez jamais. Nós vamos chegar duro no irmão, se nós não tivermos uma intimidade com o irmão. Por isso, processo de membresia, por isso que tudo que nós fazemos na igreja, há esse processo de crescimento mútuo. Eu não posso vir no Samuel, vem lá do Rio Claro, viaja tantas horas, para chegar, vai ir com os pés no pé dele.
sem conhecer a história. Chego no Tota, pá, chego no Rangel, pá, chego no Bastelli. Agora, irmãos, como faz diferença quando nós sentamos e conhecemos a história uns dos outros? E aí a gente começa a agir, sabe? Como que Cristo age por nós. Aí não vai deixar o irmão sossegado, o pecado, não é não. Aí tem um limite. Mas até chegar nesse limite, quantas vezes nós sentamos com esse irmão? Aí a gente quer ser Pedro, né? Senhor, quantas vezes o irmão pecar? 7. E aí Jesus fala 70 vezes 7. Senhor, ele está perto aqui. Pega a espada, deixa eu arrancar a cabeça, arranca a orelha. Pedro, calma aí. Jesus vai lá, cola aí. Não vai na cena, irmão. Colando, irmão. Não sei se ele cuspiu, se ele passou na coisa. Colando a orelha do soldado mal, do servo, do sacerdote mal. Então, para nós entender algumas verdades que nós precisamos... Fiquem de pé, mas prestem atenção, por favor. Algumas verdades que nós precisamos considerar. A comunhão não se dá na mesa. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer em 1 João 7 que a comunhão se dá na luz. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A mesa é um meio para. A comunhão se dá na luz. Quando há luz, o coração é exposto. As coisas boas são expostas, mas também as coisas ruins são expostas. E na luz, as coisas são tratadas e curadas. A comunhão se dá na luz. A mesa não é o fim, mas é o meio. A comunhão não se dá somente no afeto e nas alegrias. É gostoso, irmão, estar sentando com os irmãos na comunhão, partilhar comida e trocar ideia e dar risada. Mas a verdadeira comunhão principalmente se dá na angústia. Como assim, pastor? Provérbios 17 vai dizer assim: ama o amigo todo um tempo, mas na angústia nasce o irmão. É quando nós conhecemos a mazela, é quando nós conhecemos as dificuldades, é em meio, sabe, a situação que você queria ir embora, que você não queria estar ali, porque, nossa, é tanta coisa para resolver, mas em Cristo se torna irmão. É muito mais provável, mais fácil você se tornar irmão de alguém em meio à luta e dificuldade de ser irmão, do que no meio simplesmente da alegria e da festa. Há uma edificação no meio das diferenças. As diferenças nos esticam. As diferenças, elas nos aprovam e nos reprovam no processo de santificação. Sabia? Ah, mas aquele irmão parecido comigo. Irmãos, nós somos chamados a andar com pessoas diferentes. É toda tribo, povos, língua e nação, irmãos. Por isso que Jesus senta com pescador, cobrador de impostos, zelote. Porque é fácil sentar com alguém que pensa da mesma forma. E tanto é que a maioria da situação, quando nós estamos discipulando os irmãos vão atrás de um. E aí, cá? Porque da cá fala o que ele não quer ouvir. E aí, Lê? Aí fala o que ele quer. Aí, Dani? E aí? Até encontrar um que fale a mesma coisa, que passe a mão na cabeça, na autocomiseração. E sabe o que acontece? Não é curado. Mas quando encontra a verdade, a luz, irmão, muda, irmão. Nós estamos aqui para te ajudar. Estende a mão, estende a igreja, estende os irmãos, estende a família, estende a casa. É nesse momento, na diferença, nas dificuldades, em que nós vivemos a realidade de Deus. Aí coloca para mim, por favor, Ni, para a gente encerrar Salmo 133. Tudo isso, a vida do cultuar, a vida do congregar, é para a glória de Deus na igreja. Romanos 17:7 fala: portanto, acolha uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. E olha que interessante esse salmo maravilhoso que todo mundo conhece, Salmo 133. Nós encerramos. Todo mundo conhece. Salmo de romagem, salmo entre os salmos que os judeus utilizavam quando eles estavam indo congregar em Jerusalém, se reunir com o povo. Eles se alegravam, se reuniam em caravanas, a pé, em quilômetros, cantando e celebrando, porque eles se alegraram, porque era o dia deles estarem juntos na casa de Deus. E olha como eles cantavam, e olha que revelação profunda as Escrituras nos traz. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão. O óleo da unção que descia de cima para baixo, afetando todo o sacerdote, é a comunhão, afetando todo o nosso ser, toda a nossa vida, toda a nossa igreja.
desce para a gola de suas vestes. 3, é como orvalho, e aí ele vai para a criatura, para a criação, para as criaturas. O monte Hermon, um dos montes maiores que tinha, e havia aquele orvalho que descia sobre o monte. Ele compara a comunhão como isso. E aí ele vai dizer, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Olha que segredo tem nesse final desse salmo aqui. Ó. Onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre? Na comunhão. Quem quer ser abençoado? Quem quer receber a vida de Deus para sempre? O salmista vai dizer, é na comunhão, é no congregar. O pastor Fê disse, em meio à igreja visível, problemática, está a igreja invisível do Senhor, a igreja gloriosa de Efésios do Senhor. Então, que nós possamos viver essa realidade.